Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Então, dado, gente, as explicações, né, a gente vai direto para o Kahoot. Eu vi lá agora, só tem 5 pessoas, aqui tem 14, a maioria não quis participar. Hoje o seu áudio não tá assistiu? Eu corri tanto quanto eu nunca tinha corrido na minha vida para fechar uma janela. Meu áudio não está saindo? Agora tá saindo, antes não tava. Agora tá certo. Tá. Não, eu digo que eu estranhei que só tem 5 pessoas no Kahoot, tinham mais, né? Tinham umas 10 pessoas. Saíram boa parte das pessoas? Ô tio, tem que ligar a câmera. Não, agora não. Tem que ficar? Não é obrigado a ligar a câmera não agora. A gente vai pro Kahoot, aí lá a gente vai... Tá bom? É obrigado a ficar, tio? Oi? É obrigado a ficar? É obrigado a ficar. Tá? Porque aí é nosso momento de revisão. A não ser que você não queira assistir a aula, aí você me avisa, eu coloco aqui a falta e você sai, tudo bem? Mas... Não, do Kahoot que eu tô falando. Gente, quem já está no Kahoot, fica no Kahoot e vamos brincar, tá bom? É uma forma divertida da gente ver o conteúdo, tudo bem? Pessoal que está chegando agora, a gente vai brincar no Kahoot, a gente vai fazer a nossa aula de revisão pelo Kahoot, tá bom? Os jogadores já estão a postos, nosso comentarista Henrique já está a posto também, para fazer os comentários. Pedro Hudson está pronto. Tá bom? E a gente vai começar agora. Eu vou olhar aqui. Para quem ainda não viu o link está aqui, tá bom? É www.kahoot.it, a senha é essa. Tem 8 jogadores, eu quero que chegue pelo menos os 10. Cadê os 10? Tá? Isso, 10. 10 pessoas, tá? Pelo menos os 10 primeiros. Aê, agora a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos lá, vou começar. Preparados? Gente, não falem durante a explicação, porque a resposta vai estar associada às cores e vocês precisam saber qual é a cor que está relacionada a determinada alternativa, tá bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tá carregando. Quiz Revisão, 8º ano. Primeira pergunta. Os movimentos nativistas eram revoltas que buscavam independência em relação a Portugal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro azul, falso vermelho. Os movimentos nativistas eram revoltas que buscavam independência em relação a Portugal. Verdadeiro, azul, falso, vermelho. Em verdadeiro ou falso, a sequência sempre vai ser essa. Azul, verdadeiro e vermelho, falso, tá? Os movimentos nativistas eram revoltas que buscavam independência em relação a Portugal. Verdadeiro ou falso? Faltam 2 pessoas e 23 segundos. Os movimentos nativistas eram revoltas que buscavam independência em relação a Portugal. Verdadeiro ou falso? 6, 5, 4, 3. Metade, metade. Olha, na verdade, 4 pessoas acertaram. Tá? É falso, gente. Falso. Yay. Pedro Henrique, quer comentar? Eu achava que era verdadeiro, porque no caso seria movimento nativista. E no caso eles queriam ser mais nativos daquele lugar deles e queriam independência em relação aos outros. Eu pensei dessa A forma. gente pode comentar também? Pode. Não, os nativistas, eles tinham mais uma questão local e não um sentimento de formar um país. Exatamente. Sim, eles Era não mais- almejavam. Isso, eles não almejavam essa independência, né? Eles queriam melhorar a situação de Portugal, não é isso? Arielle e Samara levantou a mão. Tio, Oi.
Eu vou falar a verdade, eu esqueci qual questão eu marquei. Vamos ver aqui o resultado, tá? Olha, Pedro está na frente, respondeu primeiro e Padilha está em segundo aqui na cola dele, no cangote, tá bom? Vamos para a próxima questão. Pelo amor de Deus, gente. Olha, o movimento nativista, eles tinham mais uma preocupação em melhorar a situação colonial, tá? Eles não pensavam em independência, não. Tudo bem? Como a gente viu nas aulas, tá? Próxima questão. Segunda. A exploração colonial foi o principal motivo para o surgimento de revoltas no Brasil colônia. Verdadeiro ou falso? A exploração colonial foi o principal motivo para o surgimento de revoltas no Brasil colônia. Verdadeiro é sempre azul e falso é sempre vermelho aqui no jogo. Verdadeiro ou falso? A exploração colonial foi o principal motivo para o surgimento de revoltas no Brasil colônia. Verdadeiro ou falso? (27 segundos). 7 pessoas já responderam. A exploração colonial foi o principal motivo para o surgimento de revoltas no Brasil colônia. Verdadeiro ou falso? (10 segundos). 9, 8, 7, 6. Só tem 9 pessoas participando? Não, tem 2, né? É verdadeiro. A maioria acertou, tá? Henrico, quer fazer algum comentário? Eu achava que era verdadeiro mesmo também. Mesmo, né? É isso, porque as revoltas surgiram por conta da exploração, né, das riquezas da colônia e da repressão mesmo que a metrópole exercia sobre a colônia, né? Naquele processo que a gente viu de desigualdade aí, de vamos dizer assim, de relação, né? Uma relação totalmente desigual aí nesse processo. A gente viu, por exemplo, que as mercadorias, inclusive, né? Aliás, em relação à questão econômica, existiam várias limitações, né, comerciais impostas às colônias, tá? E isso era um motivo de insatisfação, sim. Tá bom? Então, vamos Tio, para o eu tava em resultado. dúvida. Pedro continua na atrás de frente Ariel. e Elian assumiu a segunda colocação. Tio, eu tava muito em dúvida, porque assim, no começo eu achava, mas depois que eu comecei a pensar assim, fiquei muito em dúvida, porque tinha outros motivos também, eu não sabia que era o principal. Não, esse era o principal, mas claro, tem outros motivos. Mas toda revolta, ela surge com uma insatisfação, né? Uma insatisfação, e aqui era insatisfação por conta do processo colonial mesmo, certo? Então, em ambos, essa insatisfação estava presente, certo? Só que, claro, tiveram outras motivações, mas a principal era essa, tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Terceira questão. Todos os movimentos de revolta eram organizados pelas elites coloniais. Verdadeiro ou falso? Todos os movimentos de revolta eram organizados pelas elites coloniais. Verdadeiro ou falso? Todas as revoltas eram organizadas pelas elites coloniais. Verdadeiro ou falso? Lembrando que verdadeiro é sempre o azul e vermelho é sempre o falso aqui no jogo, tá bom? Oito pessoas responderam, 9. Tem uma pessoa que não está respondendo, né? Está ficando sempre 9. E final, 7 pessoas acertaram. 2. Tio. Oi. Qual é o nome da pessoa? A minha Não dá pra apareceu saber. quando eu respondi, né? Apareceu para mim, assim, é o aluno perfeito? Não sei, para mim não. Para mim não aparece, só aparece. Pra mim Não, mas quando eu Mas, respondi, apareceu para mim. Foi? Apareceu Olha, um monte de mensagem aqui. será que ela é uma gênia?
Ah, interessante, eu não sabia. Legal. Olha só, é falso, tá, gente? Existiram movimentos de revolta que foram organizados por classes populares. A gente pode citar, por exemplo, a Conjuração Baiana, os movimentos de insatisfação de sujeitos escravizados, certo? Existiram outros. Mas, por exemplo, a Conjuração Mineira é um movimento elitista, né? A revolta de Beckman, que é uma revolta que aconteceu no Maranhão, ela também começa com um processo elitista, mas que ganha a população, ganha o apoio da população. Tá? Deixa eu ver o que estão dizendo aqui no bate-papo. Ah, estão brincando aqui, né? Tá bom. Oi, Gabriel. Gabriel disse, sentiu? Tudo bem, tudo bem. Entendi. Então, vamos ver como é que está o placar. Eu saí do app, aí eu entrei de novo. Certo. Olha, o Pedro continua na frente, vem Elian e Padilha atrás, tá bom? Padilha vem com gosto de gás aqui, tá bom? Ela quer recuperar a posição que ela estava anteriormente. Caramba, Tio, é tem porque três Beatriz, uma atrás da outra. eu cliquei na resposta, só que aí saiu do site, aí eu voltei, eu cliquei, aí demorou. Aí eu demorei para responder, mas eu acertei Gente, todas até agora. O Pedro está na frente porque ele está respondendo e acertando todas, né? Vamos lá. Os movimentos de independência, como as conjurações mineira e baiana, queriam fundar a nação brasileira. Verdadeiro ou falso? Os movimentos de independência, como as conjurações mineira e baiana, queriam fundar a nação brasileira. Verdadeiro ou falso? Comentarista Henrico, você sabe essa, né? Com certeza. Não deu spoiler. Eu acho que eu sei aqui. Eu acho que eu sei. Eu também acho que eu sei, mas estou em dúvida aqui. Eu tô em dúvida nessa. Os movimentos de independência, como as conjurações mineira e baiana, queriam fundar a nação brasileira. Eu acho que essa imagem aí dá uma bela ajudada na resposta. Ou não? Não sei. Vamos saber em 5. Eu acho que eu errei. 4, 3, 2, Acho que errei. 1. É falso. Tá? Eu errei. Eu Gente, acertei. é falso. Nenhum movimento de independência, nem os movimentos anticoloniais, nem os movimentos nativistas, estes que nós estudamos, queria fundar a nação brasileira. Por quê? Porque nenhum deles estava atrelado a um sentimento nacionalista. Tá? No máximo, eles queriam fundar na verdade, separar aquela região, né, do resto, vamos dizer assim, da América Portuguesa, né? Se desvencilhar de Portugal. Então, os movimentos de independência, eles queriam se desvencilhar de Portugal, mas não fundar uma nação brasileira com todos os estados, como a gente pensa hoje, tá bom? Então, é isso, tá? Vamos ver quem respondeu correto, quem não respondeu. Olha, teve aqui uma mudança. Elian passou aqui para o segundo, Padilha também. A Arielle voltou aqui com tudo. Beatriz também está aqui com tudo, né? E o Pedro continua na liderança. Pedro Borges. Eu acho que esse Pedro Borges vai vencer, hein? Será? Vamos ver. Vamos ver. Mais de 1000 pontos na frente. Das revoltas citadas tá atrás, abaixo, tem aí? assinale a questão que não é considerado um movimento nativista. Das revoltas citadas abaixo, assinale o que não é considerado um movimento nativista. Conjuração Nosso Pai, vermelho. Inconfidência Mineira, amarelo. Revolta de Beckman, azul. Guerra dos Emboabas, verde. Das revoltas citadas abaixo, assinale a que não é considerado um movimento nativista. Conjuração Nosso Pai, vermelho. Inconfidência Mineira, amarelo. Revolta de Beckman, azul. Guerra dos Emboabas, verde. Essa eu errei. Eu também errei essa. Das revoltas não tem. Das revoltas citadas abaixo, assinale a que não é considerado um movimento nativista.
Conjuração Nosso Pai, vermelho. Inconfidência Mineira, amarelo. Revolta de Beckman, azul. Guerra dos Emboabas, verde. Falta 1 minuto, menos de 1 minuto. Se eu tiver errado, eu vou me aposentar. O que acontece? Até tem como vocês mudarem, né, a questão, mas eu tirei essa opção, tá? Então, vocês não podem mudar a questão. Apertou aquela e é aquela mesmo, e vai. Então, Eu acho que eu vou me aposentar, tio. Última repetição. Das revoltas citadas abaixo, assinala que não é considerado um movimento nativista. Vermelho, Conjuração Nosso Pai, vermelho. Inconfidência Mineira, amarelo. Revolta de Beckman, azul. E Guerra dos Emboabas, verde. 15 segundos. 12, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. E foi. Nossa. Errei, olha, viu? De novo, errei. Não aceito amarelo, Inconfidência Mineira. A única que não era um movimento nativista. A Inconfidência Mineira é um movimento anticolonial. Ele é separatista. Ele é um movimento separatista, tá? É um movimento separatista. Mas tão longe. Vamos ver quem aqui, né, mudou. Ó, Ana Clara já apareceu aqui, junto com a Arielle Padilha, mas continuou. Por que a Ana Clara tem um foguinho? Eu acho que é porque ela foi a mais rápida a responder. Eu sou a melhor. Não, tia, é o fogo é porque quem tá com mais resposta seguida. Boa. Né? Boa, obrigado. É isso mesmo, tá? Por isso que ela tá em ascensão aqui. Tá bom, gente? Olha, a Inconfidência Mineira, ela é um movimento anticolonial, portanto, não nativista. Os outros são movimentos nativistas, Guerra dos Emboabas, né? Conjuração Nosso Pai, tá certo? São movimentos nativistas. Então, continuando, a revolta de Beckman foi motivada pelas situações descritas abaixo, exceto a falta de mão de obra escrava, vermelho, altos preços e baixa qualidade de produtos da companhia de comércio, amarelo, indignação com a escravidão indígena, azul, insatisfação com o governador e com os jesuítas, verde. A revolta de Beckman foi motivada pelas situações descritas abaixo, exceto falta de mão de obra escrava, vermelho, altos preços e baixa qualidade de produtos da companhia de comércio, amarelo, indignação com a escravidão indígena, azul, insatisfação com o governador e com os jesuítas, verde. 9, 8, 5, falta 2 pessoas. 3, 2, 1. E a resposta certa é indignação com a escravidão indígena. Henrico, quer comentar? Eu achava que era. Eu desisto, tio, eu desisto. Tu achava que era o quê, Henrico? Eu mostro a tabela aí. Eu achava que era verde. A tabela tá assim, Tá, 3 pessoas acertaram. Olha só, a indignação com a escravidão indígena não era uma pauta da revolta de Beckman, porque eles queriam escravizar os indígenas, tá? Na época, a escravidão indígena... Padilha, a escravidão indígena, ela era proibida, né? Pois é, então... Eu lembro que o senhor falou que as pessoas consideravam os indígenas como bichos ainda e tal. Isso no caso da Espanha, mas aqui serve também para a América Portuguesa, também. né? Também, tá? Então, ele não tinha indignação com a escravidão indígena. Os outros, sim, falta de mão de obra, e inclusive mão de obra escrava, por isso que eles queriam escravizar os indígenas. Altos preços dos produtos da companhia de comércio, né? E baixa qualidade. E também o fato da companhia comprar os produtos da colônia maranhense de forma muito barata, né? Pagar muito barato pelas mercadorias daqui.
e a insatisfação com o governo e com os jesuítas. Isso é verdade, porque os jesuítas protegiam os indígenas e estavam também na administração da Companhia de Comércio. Então, havia aí todo um imbróglio entre os jesuítas e os revoltosos, né? No caso, os irmãos Beckman, certo? Vamos ver como é que está o placar. Pedro continua na frente, Elian, Padilha, Ariela e Ana Clara, tá? Ana Clara perdeu. Ah, não, eu Dessa vez deixei eu se respondi aproximarem de primeiro. mim. Eu deixei se Nossa, aproximarem de mim. Elian aproximou legal, viu? Vamos lá. Próximo, 7, Eu quiz. dei uma melhorada. A Conjuração 1000 pontos. Mineira, a Revolta Felipe dos Santos e a Guerra dos Emboabas têm em comum as disputas envolvendo a posse do ouro nas Minas Gerais, vermelho, o caráter emancipacionista, amarelo, o esquartejamento de todos os revoltosos, azul, o sentimento nacionalista, verde. A Conjuração Mineira, a Revolta de Felipe dos Santos e a Guerra dos Emboabas têm em comum a disputa envolvendo a posse do ouro nas Minas Gerais, vermelho, o caráter emancipacionista, amarelo, o esquartejamento de todos os revoltosos, azul, o sentimento nacionalista, verde. Essa aqui eu dei bastante tempo para pensar e responder, porque as questões são longas, né? Então, menos de 1 minuto. Não, 1 minuto ainda. Eu acho que eu errei. Não. A Conjuração Mineira, a Revolta Felipe dos Santos e a Guerra dos Emboabas têm em comum as disputas envolvendo a posse do ouro nas Minas Gerais, vermelho, o caráter emancipacionista, amarelo, o esquartejamento de todos os revoltosos, azul, o sentimento nacionalista, verde. Trinta segundos. Essa é um pouquinho complicada, creio eu. Se eu saí sem querer do jogo, agora eu voltei. Eu cliquei em qualquer uma porque eu tô nervosa. Meu Deus, não fique nervosa, porque senão você cai na tabela. 15 Eu segundos. errei, Caiu, Elian não. vai me passar. Elian vai me passar, eu tenho certeza. Eu acho que E se eu acertar vai ser cagado. letra A, Errei. as disputas envolvendo a posse do ouro nas Minas Gerais, tá? Gente, olha, Tu acertou, Elian? nem todos foram esquartejados, tá? Outra coisa, não por exemplo, teve uma delas que não era de caráter emancipacionista. Por exemplo, a Guerra dos Emboabas e a Revolta Felipe dos Santos. Não tinha caráter emancipacionista. Também nenhuma delas havia o sentimento nacionalista, né? Como a gente viu. Então, a gente já viu isso aqui, né? Se você tivesse prestado atenção, eu tinha tirado essa questão. Vamos ver que 4 pessoas acertaram e o placar ficou... Elian passou à frente, tá? E passou mais de 1000 pontos aqui. Depois vem Olha, o Pedro. Paradinha ali. Tô paradinha. Tá bom? E os outros ficou inalterado. Ele tá com foguinho já, tio. Ele tá acertando em seguida. Por isso. Pedro, pode ver. Vamos lá. O esquartejamento de pessoas acusadas de lesa majestade tinha como objetivo salvar a alma daquele que era considerado um pecador, vermelho. Provar que a causa dos revoltosos era injusta, amarelo. Apavorar e inibir possíveis revoltosos, azul. Demonstrar a fraqueza dos colonos, verde. O esquartejamento de pessoas acusadas de lesa majestade tinha como objetivo salvar a alma daquele que era considerado um pecador, vermelho. Provar que a causa dos revoltosos era injusta, amarelo. Apavorar e inibir possíveis revoltosos, azul. Demonstrar a fraqueza dos colonos, verde. Também mais de 1 minuto para responder, tá? Tá na metade. Vai que alguém sobe do nada, tio. Vai que alguém tá lá no final, sobe do nada. 1 minuto. Aí, Falta 1 minuto. Então, o esquartejamento de pessoas acusadas de lesa majestade tinha como objetivo salvar a alma daquele que era considerado um pecador.
Provar que a causa dos revoltosos... Essa é vermelha, tá? Provar que a causa dos revoltosos era injusta, amarela. Apavorar e inibir possíveis revoltosos, azul. Ou demonstrar a fraqueza dos colonos, verde. Pedro Henrico, nosso comentarista, e aí? O que é que você colocaria? Eu achava que era o azul mesmo. Eu achava que era o azul mesmo, né? 5 pessoas acertaram, tá? Vamos ver quem acertou. O Elian continua na frente e foi bem à frente de Pedro agora. Ana Clara está se aproximando junto com Beatriz. E Padilha saiu aqui do ranking, gente. Padilha, socorro. Tio, Oi. Pedro Gurdisson se aposentou, tio. Se aposentou? Depois do erro fatal dele. Ele saiu, foi? Foi, eu acho. Gente, que isso? É só uma descontração. O objetivo mais é a gente revisar o conteúdo, tá bom? Aqui, tio, peraí, Vamos deixa eu lá. ler pro senhor aqui. Ler aqui pro senhor o que ele escreveu aí, ó. Ó. Comunicado importante. Aí botou em itálico. Pedro Gurdisson declara que após o erro fatal, ele não jogará mais no Carrote FC e se aposenta do Kids. Próxima pergunta, rápido. Aí, Entre as várias estratégias de resistência de africanos escravizados no Brasil, não encontramos a formação de quilombos, vermelho, festas e batuques e rituais, amarelo, fugas e rebeliões, azul, estabelecimento de estados independentes, verde. Entre as várias estratégias de resistência de africanos escravizados no Brasil, não encontramos a formação de quilombos, vermelho, festas e batuques e rituais, amarelo, fugas e rebeliões, azul, estabelecimento de estados independentes, verde. Tem bastante tempo ainda para responder. Pensem bem. Pensem bem, falta uma pessoa para responder. eu quero fazer uma reviravolta. Olha, inclusive dá tempo de reviravolta, tá? Quem tá lá no final pode ainda ganhar. Esse jogo é muito imprevisível. Tá bom, gente? É muito imprevisível. Você nunca sabe. Então não desistam antes de terminar o jogo. Menos de 1 minuto. Entre as várias estratégias de resistência de africanos escravizados no Brasil, não encontramos a formação de quilombos, vermelho, festas, batuques e rituais, amarelo, fugas e rebeliões, azul, estabelecimento de estados independentes, é o correto. Tá? A maioria acertou, 7 pessoas. Tá bom? Gente, olha, fugas, rebeliões, festas, batuques, rituais, a formação de quilombos, mocambos, assassinatos, homicídios, né, suicídio, no caso, todos eram formas de resistência, mas estabelecimento de estados independentes não se ouviu falar, tá bom? Sim. Tio, eu tô com 0 pontos. Como assim? Agora eu tô com 1.000, mas eu tô... Que? O Elian foi para 8.000. Pedro voltou, gente. Pedro voltou. Aqui, Oi. Comunicado importante. Pedro Gurdisson desiste da aposentadoria e assina novamente com o Carrote FC por mais 7 rodadas para levar o time. Beleza. Agora quem quiser comprar o pacote, né, tá aí, aberto, tá bom? Pedro Henrique, nosso comentarista do nosso jogo. E aí, Pedro Henrique, você acertaria essa? Não sei, eu tava mais em dúvida nessa. Estava mais em dúvida, né? Mas a independência de estados não existe, tá? O quilombo ele não formou um estado independente, ou pelo menos ele não foi considerado isso. Tá? A gente tem até o quilombo dos Palmares, né? Muito forte, mas ele não chegou a ser considerado um estado independente. Tá bom? Então, próxima pergunta. Atenção, jogadores. 10ª questão. Uma característica comum entre maias, incas e astecas é a complexidade de organização. Verdadeiro ou falso? Uma característica comum entre maias, incas e astecas é a complexidade de organização. Verdadeiro ou falso?
É verdadeiro, tá? Quando os espanhóis chegaram aqui, encontraram sociedades complexas, né? Com organização Acertei. social e esse tudo. Tá? Essa era fácil, não é? Gente, ó, o nosso horário vai terminar em 9 verdadeiro minutos. Aí eu fácil. acho mais fácil. A gente vai terminar em atrás de 9 uma minutos. Aí o que que acontece? Se o Kahoot, se o Zoom fechar, vocês voltam pro Zoom e a gente termina o Kahoot, tá bom? Porque não precisa sair do Kahoot. Do Kahoot, né? Porque o Zoom vai acabar Mas em como 9 é que eu vou- minutos. Aí vai acabar o Zoom, aí eu digo, vocês não vão me ouvir mais. Aí vocês voltam, tá? Para o Zoom. Tudo bem? Vai acabando, eu aviso. Certo. Então, próxima questão. Na metade do século XX, os paraguaios ainda consideravam os indígenas animais irracionais. Verdadeiro ou falso? Na metade do século XX, os paraguaios ainda consideravam os indígenas animais irracionais. Verdadeiro ou falso? Só lembrando, verdadeiro é azul e falso vermelho. Peraí, tio, eu não entendi. Porque Na metade do século XX, os paraguaios ainda consideravam os indígenas animais irracionais. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é errado. Vamos lá? não sei. Verdadeiro Tô em ou dúvida. falso? Só falta um. Espero que eu não esteja errado, porque se eu 10 errar, já era a chance do Che Guevara. segundos. É na- 6, 5, 7 pessoas acertaram. Acertei! Tá? Botei pra trás de Foi Ana no Clara. Kahoot. Gente, olha aqui a surpresa. Ana Clara apareceu aqui em segundo e Pedro vai em terceiro, né? Ele tinha desistido, mas ele começou aqui uma arrancada, tá bom? Pedro ainda tá com foguinho. Pedro Borges deve estar caído no chão lá da casa dele agora. Gente, Eu tô com 1.900 pontos. meu Deus. Como é que ela me passou? Eu não entendi. Eu perdi os pontos. Gente, é Eu isso, sou tá? muito boa nesse jogo. O autor Eduardo Galeano, ele falava que ele falou, né, do processo de extermínio das populações indígenas e mostrou que até metade do século XX os paraguaios ainda consideravam os indígenas como se fossem animais, né, para você ver a importância, né, ou a desimportância que tinham os indígenas na sociedade paraguaia, embora a maioria dos indígenas a maioria dos paraguaios sejam descendentes de indígenas, né? Uma triste realidade que a gente vê no Paraguai, mas também a gente vê hoje no Brasil, né, com o descaso com as populações indígenas, quilombolas, tá certo? Continuando. 12ª questão. A violência simbólica pode ser representada pelos exemplos abaixo, exceto letra imposição de ideias, vermelho, apagamento de memória e identidade de um sujeito, amarelo, açoites físicos, azul, demonização de crenças e culturas alheias, verde. A violência simbólica pode ser representada pelos exemplos abaixo, exceto imposição de ideias, vermelho, apagamento da memória e identidade de um sujeito, amarelo, açoites físicos, azul. E a resposta é azul, tá? Todas as outras são violências. Tava fácil, não tava? Pablo, Sim. isso tá no livro. É tudo que simbólico é o que não é físico. Então, se tá físico, é porque não. Lógico, né? Eu tô acho que tá aqui. Eu tinha esquecido isso a luta. Samara, conseguiu acertar essa, Ok, Samara? eu tô em sétimo lugar. Eu tava no 10º, agora eu tô em sétimo. Tá chegando, tô chegando. Pedro Henrico, Deixa eu cair. Essa daí eu acerto. Essa daí. Acho que eu acertava sim. essa aqui tava fácil, né, Henrico? Tava fácil. Tava mais fácil. Tava, porque, gente, tudo que tem a ver com valores, imposição de valores, credos, né? Apagamento de memória, coisas mais do psicológico e da alma, né? São coisas relacionadas à violência simbólica. Agora, questões de açoites,
Você deixar alguém morrer de fome, por exemplo, são castigos físicos, né? Então é isso, tá bom? Próxima questão. Vamos ver aqui que a Beatriz Almeida, né? Pedregulhos on fire. Pois é, o negócio aqui tá disputado, tá bom? E Elian tomou a ponta mesmo. Mas em posição de 10. Próxima questão. Antes eu não entendi esse pouquinho porque Eu acho que tá bem disputado. Além eu da acertei violência 1258. física e simbólica, outra estratégia de dominação espanhola foi conquistar e controlar territórios na América Espanhola, vermelho, partilhar a conquista com nações estrangeiras, amarelo, dizimação total e absoluta dos povos indígenas, azul, estabelecimento de livre comércio com nações europeias, verde. Então, além da violência física e simbólica, outra estratégia de dominação espanhola foi conquistar e controlar territórios na América Espanhola, vermelho, partilhar a conquista com nações estrangeiras, amarelo, dizimação total e absoluta dos povos indígenas, azul, estabelecimento de livre comércio com nações europeias, verde. O que você acha do peso dessa questão, Pedro Henrico, nosso comentarista? Eu acho que essa daqui eu sei. É fácil? Oi, tio. Oi. Mas sobre a pergunta anterior, como era? Imposição de ideias é considerado violência simbólica? Quando você impõe suas ideias a alguém ou obriga ela a concordar com você, é uma violência simbólica. Eu quero que você pense assim, pronto. Você não pode pensar da sua forma, da forma como você pensa. Você tem que pensar do jeito que eu quero que você pense. Isso não atinge a sua liberdade de pensamento? Ah, entendi. É porque eu pensava que com É tipo tu querer mandar na pessoa. Eu Você fica na pensava paz dela. que imposição de ideias era tipo falar opinião, aí eu não. Não, aí é Por isso que eu não- exposição. Entendi. É exposição de ideia, tá bom? Você só está expondo sua Liberdade de ideia. expressão. É liberdade de expressão. Exposição é quando você obriga alguém a pensar como você. Bom, Pra cima deles, cara. a vermelha estava correta, conquistar e controlar territórios na América Espanhola, tá? Era a estratégia de dominação aí. Quem Eu tava acertou? em dúvida entre esse aí e a resposta verde. Aí Olha, o Pedro foi lá para cima e fiz o aqui o Pedro, método aqui. Colocou aqui pra Pedregulhos tá Gente! voltando. Pedro chegou com tudo. O Pedregulhos tá voltando. Tá, eu tô com 5.500 Aí, pontos. aí pra eu vai chegar, outra dá pra eu pergunta e chegar. ele erra. Gente, olha, eu vou fazer o seguinte, o nosso tempo vai acabar, eu vou interromper aqui, vou fechar e a gente volta novamente, pode ser? Porque não dá tempo de vocês olharem a próxima pergunta. Tudo bem? Da hora. Eu vou interromper, vou fechar e vou abrir de novo. Certo? Beleza. Vou encerrar aqui, voltem, por favor.